Meus amigos, um abraço. Olha, antes de mais nada, bem-vindo ao canal do YouTube. Se inscreva, se você não se inscreveu, se inscreva ali, ative a notificação, porque durante a semana, além do futebol, dos gols, dos vídeos dos gols, da jornada esportiva, eu também trago algumas entrevistas que faço ao longo da semana no programa que eu apresento na Rádio Difusora, um programa de variedades, das 10 da manhã à 1 da tarde, chamado Comunidade em Ação. Eu fiz questão de trazer essa entrevista. Nossa, eu já perdi a conta de quantas entrevistas eu fiz, todos os dias, 2, 3 entrevistas, com especialistas, orientadores, professores, médicos, advogados, promotores de eventos, comunidade, lideranças políticas e tal. Bom, mas essa entrevista eu fiz de um evento que vai acontecer ainda essa semana. A história dessa moça me chamou muito a atenção, é a Jéssica Medeiros. Ela é fotógrafa e ela vai fazer uma exposição chamada Gestações sobre Adoção. Porque esse tema adoção, ele é muito pessoal, né? De muita sensibilidade. E muita gente não gosta, quem está envolvido não gosta nem de se expor, de dar entrevistas. Ao contrário dessa moça, foi uma entrevista muito bacana, um evento do que vai acontecer no Nações Shopping, exposição de fotos, gestações com o tema adoção. E se eu fosse você, eu tirava 5 minutos para acompanhar essa entrevista. Muito interessante, muito aberta, muito verdadeira e muito franca. Veja aí, deixa eu ver. Eu decidi então fazer algo relacionado a isso, já que a minha história na fotografia, ela também tem a ver com adoção, né? Eu fotografo gestantes e crianças justamente pela minha história de adoção. Uhum. Aí então a gente vai contar nessa exposição a história de 6 famílias que adotaram. E entre essas 6 famílias tem um casal também que eles estão na fila de espera para realizar o sonho de adotar o filho deles. Uhum. Dia 1º de maio. Isso, dia 1º de maio já vai estar lá a exposição, ela vai ser uma experiência, assim, pro pessoal sentir, conhecer as histórias, eles vão poder participar também, vão poder deixar lá histórias de famílias que adotaram, junto com o contato. Aí de 2 em 2 meses a gente quer estar fazendo fotografias de famílias que adotaram ou famílias que estão esperando na fila de adoção. Uhum. Aí então vai ser pro público participar mesmo e passar por uma experiência, não vai ser simplesmente para eles irem lá e olharem umas fotos penduradas. Não, vai ser um negócio bem legal mesmo, para eles sentirem. São 6 histórias, não? Isso, 6 histórias. Contando com a minha também, que vai estar sendo contada lá. Conta também. Bacana isso, né? Ô Jéssica, deixa eu te perguntar, pelo fato pessoal da tua vida, foi o que te motivou, não, a fazer esse projeto? Sim, foi o que me motivou. E também porque ainda, hoje, em pleno século XXI, a adoção, ela ainda é um assunto meio tabu, assim, é falado baixinho, não é muito comentado, e tem várias famílias que têm muitas dúvidas, ou às vezes até nem tem vontade de adotar, porque não sabe como funciona, né, não entende muito bem sobre o assunto. Então eu também quero estar lá presente na exposição alguns dias, para conversar, para esclarecer as dúvidas de quem quiser saber, porque daí eu posso falar como filha adotada, eu posso conversar com o pessoal, esclarecer dúvidas de como foi pra mim, né, que eu fui adotada desde bebezinho, eu tinha 1 mesinho mais ou menos, foi quando eu fui adotada, e daí eu posso contar como foi a minha trajetória, né, eu quero desmistificar também esse assunto, porque o pessoal tem bastante preconceito, né, às vezes vai adotar e a família fica, não adota, porque quando crescer, quando ficar adolescente, vai dar problema. Falam bastante isso, né? Eu não dei problema, então eu estarei lá pra mostrar, gente, eu não dei problema, eu tô aqui, ó, e pra falar sobre o assunto mesmo, que é um assunto pouquíssimo comentado, né, a gente não vê muitos projetos sociais referente a isso. Não, sem dúvida, e é um assunto que chama atenção, porque quando nós comentei aqui, mas já faz muito tempo isso, nós tratamos do assunto, aliás, tem que voltar a falar disso, e vinham perguntas muito curiosas, assim, no sentido de que, bem básicas mesmo, qual é o primeiro passo? Eu confesso que eu não sei, daqui a pouco tem muita gente com
com esse objetivo também de adotar, mas não sabe nem o primeiro passo, para onde vai, o que vai fazer. E eu tenho a impressão que nessa exposição tem um caminho aí para quem está buscando isso, não? Sim, eu gostaria também de vou levar, né, as famílias também, um dia ou outro, quando eles forem visitar, para estarem lá esclarecendo essas dúvidas, né, que famílias que conseguiram adotar recentemente, que elas podem contar um pouquinho da trajetória delas, então elas vão estar lá também para esclarecer a dúvida. E referente à fila, tempo de espera, essas coisas, a gente também vai estar... eu não sei nada muito científico, assim, sim, né? E tudo mais, as informações ao certo. Mas com a experiência dessas 6 famílias, é como a gente vai estar conseguindo ajudar o pessoal, né? O pessoal que tem dúvida. Então, podem estar indo lá, que quando a gente estiver lá, quando tiver alguém lá e quiser esclarecer qualquer dúvida, a gente vai estar lá. Será no dia 1º, que é na quarta-feira da semana que vem. Isso, é dia do trabalhador, né? Isso, exatamente, dia 1º, dia do trabalhador. E a gente escolheu o mês de maio, porque dia 25 de maio, ninguém sabe, né? Mas dia 25 de maio é o dia da adoção. Dia da adoção. Isso, então a gente escolheu o mês de maio justamente por isso. E até porque é o mês das mães, né? Então vai entrar toda uma questão de maternidade, né? Então foi um mês, assim, escolhido a dedo mesmo pela gente. O shopping entrou com a gente de cabeça. E é isso aí, vai acontecer durante todo o mês. Lá no Nações Shopping, né? Isso, na Praça Milano. Do Nações Shopping, ao lado do Angelotti, o restaurante. Isso. É fácil, o pessoal localiza... Bem fácil. Sem dúvida. É uma das entradas ali, né? Isso. O detalhe é o seguinte, demorou muito não para fazer esse trabalho, porque são imagino 6 casais, 6 histórias, né? Foi rápido ou demorou? Não, demorou bastante, assim, até eu conhecer essas histórias. Eu conversei com várias famílias, eu conheci várias histórias de adoção, mas tiveram algumas famílias assim que não aceitaram, né, participar, justamente pela amplitude da exposição. Claro. Então teve algumas famílias mais reservadas que não aceitaram, mas aí eu consegui as 6. Eu queria fechar 6 famílias e eu consegui as 6. Aí teve todo um contato. Então venho desde setembro conversando com eles, frequentei a casa deles, ou a gente marcou reunião em algum local para conversar sobre. E as histórias eu não vou contar, né, que já tô quase entregando aqui. Mas então eu tive contato com eles lá desde setembro, e a gente veio fazendo esses ensaios, né, demorou bastante, assim. O último ensaio eu terminei mês passado. Já era para eu ter terminado um pouquinho antes, assim, mas eu consegui terminar só o mês passado. E também, desde que eu vim idealizando, né, eu consegui parceiros, muitas empresas, muitos parceiros que entraram comigo, que abraçaram a causa junto, né? Que não é só eu. Se fosse só eu idealizando esse projeto, ele não daria certo. Então, eu sempre falo nós, né? Esse projeto é um projeto nosso, é das famílias que eu fotografei, para as famílias que vão lá participar, e as empresas e as pessoas físicas que abraçaram junto conosco também. Tivemos bastante ajuda, bastante auxílio. Porque, como a Jéssica falou agora há pouco, é um tema que nem todo mundo gosta de abrir, né? Sim. E a Jéssica já trouxe aqui parte da sua história, reforçando inclusive a importância da exposição. Ligou um ouvinte aqui que não se identificou, também não tem problema. E é um assunto que provavelmente, quando se discute isso, deve ser uma das primeiras perguntas. Olha, eu tenho uma filha adotada, são palavras da ouvinte, ou do ouvinte que ligou para cá, e ela é muito revoltada, ou coisa parecida. Se no teu caso, tu passou por isso, se tu não te incomodar em responder, passou por isso, Jéssica? Não, então, revolta? Não me incomodo nem um pouquinho em falar sobre isso. Não passei por nenhum tipo de revolta, mas antes de falar sobre isso, eu queria deixar colocado aqui, né, que um filho ou uma criança ou um adulto, enfim, revoltado, a probabilidade de um filho adotado ser revoltado é praticamente a mesma de um filho de sangue ser revoltado, né? Porque vai depender, assim, da criação que a pessoa teve. Então, assim, existe muito preconceito em cima disso. Filho adotado será revoltado. Não.
qualquer filho, um filho de sangue ou um adotado pode ser revoltado ou não, né? Mas agora falando um pouquinho sobre a minha história. Nunca me revoltei, assim, muito pelo contrário. Eu sou muito grata a Deus e às minhas duas famílias, porque eu sou grata também pelos meus pais que me colocaram no mundo, né? Apesar de eles terem me entregue à adoção, hoje eu entendo que foi por muito me amar, com certeza. Eles viram que a mim eles não conseguiriam criar, não teriam condições psicológicas e nem financeiras para estar me criando, e portanto me amar, eles me entregaram para uma família. Eles foram, eu não fui, no caso, rejeitada ou jogada fora. Eu não vejo como, eu não vejo assim esse assunto. Eu fui entregue, eles escolheram as famílias para que eles iam me entregar, eles escolheram a dedo, né? Então, assim, eles foram atrás das famílias, conversaram com algumas outras antes de chegar até a minha família, até que eles chegaram na minha família. Então, assim, foi escolhido a dedo. Então, eu não me sinto rejeitada, não mais, né? Mas, assim, um filho adotado, ele sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha. Por quê? Né? Por que eu fui entregue? Minha mãe não me amou, meu pai não me amou, mas eu, graças a Deus, assim, hoje eu já não vejo mais assim. Eu vejo que eu fui amada por 2 pais e 2 mães. E a minha família, né, que me acolheu, que me adotou, eu tenho o meu pai e minha mãe, e tenho 2 irmãos homens também, mais velhos que eu, e eles me acolheram, assim, de uma tal maneira. Eu sou a princesa da casa, né? 24 anos, eu sou o bebê ainda da casa, assim. Então eu me sinto muito feliz, não sou revoltada, muito pelo contrário, assim, ó, meu sonho é adotar, justamente pela educação que eu tive, pelo amor que eu tive da minha família. Então eu quero passar isso pro meu filho também. Eu me sinto até muito mais preparada hoje para ter um filho adotado, para educar um filho que eu vou adotar, do que um filho... Conheço que por algum motivo ou outro, eu não quero conhecer, ou coisa assim. Isso é verdade? Não? No teu caso, isso aconteceu ou não? Então, assim, tem muita família, né, que adotou, que eu conheço os filhos, e conversando, assim, eles não têm vontade nenhuma. É até mais provável que eles não tenham vontade de conhecer a família biológica, eles não têm vontade. Eu sempre tive curiosidade, não de conhecer meus pais biológicos, até porque foi quem me colocou no mundo, e meus pais mesmo são aqueles que me criaram e me deram todo o amor. Então, assim, eu nunca tive curiosidade de conhecer eles, nunca. Mas eu tinha muita curiosidade de saber e conhecer se eu tinha irmãos. Eu sempre tive essa curiosidade. Tem irmãos? Tenho irmãos biológicos, tenho 3 irmãos biológicos. Não tenho contato, né? Tenho contato só com um dos meus irmãos, assim. A gente conversa bastante. Mas sempre foi a curiosidade de conhecer mesmo e saber se eu tinha irmãos. Eu sempre quis saber, assim, vai que eu tinha gêmeas e não sabia. Claro, né? Podia acontecer, né? Então, só os irmãos mesmo, assim. Pais eu nunca tive curiosidade, nunca quis. Até porque é a mesma coisa que nada, assim, porque o amor de pai e mãe, pra mim parece que eu nasci da barriga da minha mãe que me adotou. Não tem diferença nenhuma pra mim, assim. Daí por isso eu nunca tive vontade mesmo, nem curiosidade. Olha, o Renato de Criciúma está nos ouvindo, muito bom, ele dá bom dia, disse o seguinte, também tem muita vontade o casal, né, de adotar. Eles confessam que não tenho muitas informações, sempre que ouço é que a parte burocrática e tal é bem exigente e leva um bom tempo na fila. Essa questão técnica é o que eu ouço também, mas para não ficar só nessa questão de achismo, eu prometo que vou conversar aqui com o Carlos, nosso produtor, e tentar até ampliar esse assunto, né? Até quem sabe com a ajuda da Jéssica, até trazer profissionais, porque é um assunto, realmente essa parte burocrática, pelo que até onde eu sei, e a questão da exigência precisa ser mesmo, né? Precisa exigir pela uma série de coisas, né? Tem toda uma, assim, pelo que eu escuto falar do pessoal, até desse casal que eu conheci e fotografei eles, tem alguns cursos, assim, alguns encontros para essas famílias, onde são discutidas alguns assuntos. E a questão da demora, sim, realmente, eu fotografei casais que demoraram
muito para conseguir adotar. Essa demora leva mais de um ano em casos, né? Teve um caso que foram 9 anos, né? 9 anos. 9 anos. Daí eles conseguiram adotar a Valentina, que eu vou contar a história deles lá também. Lá também. Mas teve caso da Solange que foi rapidinho, porque ela não colocou restrição quando ela entrou para adotar, ela não colocou restrição, né? Ela não colocou a criança branca dos olhos azuis. E daí ela não colocou restrição nenhuma. Ela falou, o filho que Deus quer pra mim é o filho que eu vou ter. E daí ela acabou não demorando, assim. Mas o casal que eu fotografei que levou 9 anos, eles também não tiveram restrições do tipo, assim. Mas demorou 9 anos. Então eu não sei como que funciona, não posso afirmar com certeza. Porque a Solange não demorou, não botou restrição, mas o outro casal também não demorou, não colocou restrição e demorou 9 anos. Então eu não sei falar... Claro. Certinho como funciona. Algum profissional mais envolvido com a área vai saber falar melhor. Bom, e essa nossa conversa aqui, perdão, será ampliada não só pela Jéssica, a fotógrafa da exposição, mas pelas famílias que participaram, né? Porque a simples maneira de falar, mas a troca de experiência, principalmente para as pessoas que estão querendo adotar ou coisa assim, e mesmo para quem não queira, eu vi algumas imagens aqui, algumas das fotos, não sei se serão essas que vão estar lá na... Sim. Realmente estão muito bonitas. Ô Jéssica, quando é que foi... deu assim um start? Poxa, eu preciso fazer uma exposição de... como é que saiu assim? Tu já tinha amadurecendo isso ao longo do tempo ou foi... Não, então eu não vinha amadurecendo essa ideia, foi um insight assim que eu tive. Eu queria, então, em setembro eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de social para ajudar, né, com o meu trabalho. E daí eu queria que fosse algo relacionado à adoção, porque minha história profissional e pessoal é uma causa que eu acredito que eu abraço, assim. Então seria a causa que faria mais sentido se eu fizesse algo social. E daí eu acho muito importante doação, né, para as instituições e tudo mais, de orfanatos, enfim. Mas eu queria fazer algo mais. Eu queria tirar as crianças de berços frios, de orfanatos, de instituições ou de lares. Eu queria mostrar para elas o real sentido da palavra família, né, que até então elas não sabem. Eu queria mostrar o real sentido da palavra amor. Então eu queria algo que tocasse o coração das pessoas, incentivasse elas a adotar, fizesse elas entender que filho é filho e que ele é gerado antes de tudo no coração. Até por isso que a exposição vai ter o nome de gestações, né? Porque gestação é gestação. Não quer dizer que a mãe gera o filho na barriga, claro, que só ela é gestante, só ela é mãe. Antes de tudo, ela tem que gerar no coração, né? Porque eu fui gerada na barriga da minha mãe biológica, mas quem me deu amor de verdade foi a minha mãe que me adotou, que me acolheu. Então, pra mim, isso é família, pra mim isso é amor. É o amor que os meus pais me deram, que os meus irmãos que me acolheram me deram, né? Então eu queria mostrar isso pro pessoal, para tirar um pouco desse preconceito de que filho tem que ser de sangue, que filho tem que ser parecido com os pais, parecido com os irmãos, e tá se perdendo muito, cada vez mais, o significado da palavra família e da palavra amor, né? Então eu decidi que eu ia fazer algo social relacionado a isso, pra gente voltar às origens, voltar a entender o que é amor mesmo, o que é família e o que é filho. Filho é filho.